tinha plena consciência de que existiriam vidas em outros planetas e que provavelmente eu também já teria vivenciado em algum outro planeta, mas eu sentia também uma necessidade muito grande de comprovar todas essas informações. Em outras palavras, eu meio que já vim com o princípio da descrença, o princípio da refutação, meio que embutido dentro de mim, né? E eu não gostava tanto dos termos espiritualidade, esoterismo e tudo mais, que eu me sentia meio fora desse padrão, né? Mas, por outro lado, eu não via da ciência convencional, cartesiana, né, nenhuma resposta para essas informações que eu já trazia dentro de mim desde bem pequena. Então, eu comecei a fazer um caminho próprio de autopesquisa, né, para poder entender os fenômenos parapsíquicos, né, fenômenos que eu já vivenciava, alguns. Só pedir, por favor, desculpa, mas se você puder resumir a pergunta. Vou resumir. Eu cheguei, há 10 anos atrás, numa ciência nova, que está tentando se colocar como uma ciência reconhecida, que é a conscienciologia. E uma das coisas que a conscienciologia propõe não é contra o estudo que vocês estão fazendo, muito pelo contrário, eu acho que a própria conscienciologia também faz estudos nessa área dessas substâncias todas, né? Mas ela propõe que você consiga ter essas experiências todas, particularmente a projeção, né, ou seja, a saída fora do corpo, e a consequente observação de si mesmo nesse processo, e o autoconhecimento que você pode ter disso, a partir da vontade própria, da impulsão da própria vontade, né, a partir da bioenergética e tudo mais. E você consegue, qualquer pessoa poderia conseguir isso através desse trabalho. Há 10 anos eu venho pesquisando isso, porque eu achava que eu queria, mesmo sendo a favor da liberação desse tipo de pesquisa, do uso de todas essas coisas, eu sempre achei que as pessoas deveriam buscar dentro de si mesmas, sem o auxílio de nada artificial nesse sentido, para poder chegar a essas experiências. E eu vi essa palestra porque eu não sabia da história da DMT, por incrível que pareça. E eu achei muito interessante, e eu descobri que, mesmo sem usar nenhum desses artifícios, é possível realmente você, através da própria bioenergética, da sua vontade inquebrantável, conseguir sair fora do corpo, provavelmente ampliando o nível da própria DMT que tem dentro de você mesmo. A própria bioenergética pode ajudar nesse sentido. Obrigada. Boa noite. Quero parabenizar pelo evento. Bem legal ver a casa cheia. Uma questão que sempre me intrigou, e sempre eu lembro de uma cena do filme Laranja Mecânica, que colocam um personagem entra numa sala de cinema e colocam uma espécie de, sei lá, clips aqui no olho, e ele fica ali assistindo aquele filme, meio que uma lavagem cerebral. E eu venho participando de um grupo, de um núcleo, que faz uso da ayahuasca, e essa é uma questão que eu sempre lembro, assim, desse filme. Então eu queria saber da opinião dos senhores, até que ponto isso pode ser prejudicial ou não, e até num plano individual e até num plano social, conforme o uso se torne cada vez mais corriqueiro dentro da nossa sociedade. Bom, eu acho que vários pontos importantes foram abordados nessas duas perguntas. Um que eu gosto de esclarecer é que falar de psicodélico, estudar psicodélico, ninguém está dizendo que todo mundo deva tomar ou que seja a única maneira de chegar nesse tipo de estado. O Aldous Huxley, que para mim é o maior gênio que pisou nesse ramo de estudo até hoje, ele já falou lá nos anos 50 que os psicodélicos não são nem necessários e nem suficientes. Então, com isso, ele queria dizer que não basta usar um psicodélico, isso não vai resolver a sua vida, e que também você não precisa usar. E o que algumas pessoas no filme tocam nisso. Pode não ser o chá preferido de todo mundo, mas também a gente não precisa ficar reprimindo e perseguindo as pessoas que gostam desse chá ou que
estão tendo experiências valiosas com essas substâncias. Então, acho que esse é um primeiro esclarecimento muito importante. Com relação à sua pergunta, a questão de danos e perigos, eu acho que é sempre importante a gente lembrar que são instrumentos. E qualquer instrumento, ele pode ser usado de maneira consciente, benéfica e valorosa, ou você pode fazer besteira com ele. Você pode fazer muita besteira com o carro e você pode fazer muita coisa importante com o carro. Um cirurgião pode usar um bisturi para salvar uma vida. Um psicopata pode usar o mesmo bisturi para tirar uma vida. Então, também, se a gente sair por aí fumando DMT na esquina, a gente vai fazer besteira e a gente não devia fazer isso. Agora, partir disso para fazer uma demonização da substância, né, e querer criar que ninguém possa usar isso e criar todo um corpo de notícias falsas, né, de inverdades, né, e, por exemplo, as regulamentações da ONU e do governo americano que colocam que essas substâncias têm zero potencial terapêutico. Isso é uma mentira desde que se conhece essas substâncias, e até hoje isso continua sendo mentira, e os governos se recusam a discutir. E aí abre-se margem para uma discussão muito ampla de por que eles se recusam a essa discussão. O Henrique até tocou um pouco nisso no começo. Então, sim, psicodélicos têm potenciais negativos. Isso todo mundo sabe, e eu não estou em momento nenhum pretendendo negar isso. Mas eu acho que é uma questão de a gente tirar o foco na substância e alargar o nosso foco para observar o processo. O que acontece quando a gente toma, por que varia tanto, né? E que, na verdade, essas substâncias, como diz um outro pesquisador magnífico que não aparece no filme, que é a minha única crítica a esse filme, é a ausência do Stanislav Grof, que ele diz que os psicodélicos são catalisadores inespecíficos do nosso inconsciente. Então é muito duro admitir que toda a sombra que vem na chamada bad trip, ela está aqui dentro. Não é a substância que é maligna, são coisas que eu tenho dentro de mim e que eu nunca vi, ou que eu reprimi por muito tempo e eu não sei trabalhar. Então, assim, a gente entra em questões bem profundas e que tem que ser lidadas com cautela. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Os psicodélicos têm uma virtude dentro da farmácia, que é o fato de não terem toxicidade específica. São substâncias inócuas, então elas não têm nenhum tipo de risco fisiológico. Não existe dose letal de LSD, psilocibina, DMT. São substâncias que têm, inclusive, correspondência com neurotransmissores endógenos do próprio corpo, a própria serotonina, como o filme diz, só foi descoberta na sua função neurotransmissora por causa da analogia com a molécula do LSD a partir dos anos 50. Então, o conhecimento dessas substâncias, inclusive, é uma espécie assim de caminho para o desenvolvimento da própria neurociência. Agora, o uso que ela teve nas últimas décadas, dos anos 50 para cá, de 1943, quando foi descoberto o LSD, até agora, é essencialmente um uso para fins de controle. Quer dizer, as populações não podem usar autonomamente, mas os governos, os exércitos, os serviços secretos têm usado sistematicamente para finalidades militares, com auxílio da psiquiatria oficial. Por exemplo, é coisa pouco sabida que o Ewen Cameron, que foi presidente da Associação Psiquiátrica Norte-Americana e Canadense, foi um cúmplice da CIA nos anos 50 para desenvolver a pesquisa dessas substâncias visando fazer justamente a lavagem cerebral, que era uma espécie, enfim, de obsessão dos serviços secretos, era poder moldar o comportamento, as opiniões, enfim, a conduta humana a partir de mecanismos insidiosos, a partir, inclusive, de mecanismos químicos. Então, o grande paradoxo que a gente tem é o uso livre, autônomo, por parte de voluntários bem informados e que tenham, enfim, a decisão de tomar isso, seja num consultório psicológico, seja num templo religioso, seja num grupo filosófico, ou, enfim, ou numa produção estética. Uma boa parte da arte psicodélica do nosso século é tributária desse tipo de experimentação. Enfim, desde os Beatles até uma boa parte de toda a linguagem cinematográfica que se conhece hoje em dia. Então, esse uso livre é proibido. Agora, o uso para torturar a gente, em campos de concentração, a mescalina, por exemplo, começou a ser usada pelo Hitler em campos de concentração, para tentar destruir as pessoas. Então, o grande problema é esse, quer dizer, o uso livre de substâncias atóxicas é proibido. Agora, o uso por parte das coisas mais nefastas da nossa sociedade é permitido, né?
Olá, obrigado. Meu nome é Hugues Brisson, sou do Canadá, sou também membro do NIP. Obrigado por ter organizado essa noite. Eu já não consegui entrar para ver o filme, mas já tinha assistido já. E eu tenho uma pergunta para vocês, que eu acho muito interessante, esse filme chegar aqui no Brasil e com a sabedoria sobre a molécula chegando aqui. Que aqui, como os senhores falaram, tem muita sabedoria sobre a ayahuasca. Eu já trabalhei com a própria DMT, fumando, e trabalhei com a ayahuasca também. Acho duas coisas bem diferentes. Gostaria de saber, porque eu estudei, assim, sempre me interessei pelo lado espiritual, para a experiência e a experiência própria, mas também de sendo pesquisador, assim, o lado mais intelectual e o conhecimento que eu acho que temos que ter sobre essas substâncias. Agora, eu estudei muito o quadro legislativo do Brasil, especialmente respeito à ayahuasca, o Daime. Então, assim, eu acho esse quadro legislativo interessantíssimo, mas ele leva a gente assim, ao que o senhor está falando sobre o monopólio das religiões, sobre essas experiências. Então, eu gostaria de saber se, na opinião dos senhores, dentro desse quadro legislativo do Brasil, que é muito particular, que é muito diferente, vamos dizer, dos outros países, graças à ayahuasca e às religiões ayahuasqueiras, gostaria de saber se vocês acham que teria um caminho assim, para conseguir um uso livre, um uso talvez seja pessoal, mas com a própria DMT, em vez da ayahuasca. Bom, eu não sou nenhum especialista da parte legislativa da ayahuasca no Brasil. É um tema suficientemente complexo, complicado, mas tentando resumir, com certeza resumindo eu vou cair em alguns problemas, mas a regulamentação atual é de que é permitido o uso religioso, mas não é permitido o uso terapêutico, até que pesquisas científicas comprovem alguma eficácia de uso terapêutico. É nesse ponto que se situa a minha pesquisa, de começar a fazer esse tipo de pesquisa. Eu tenho as minhas críticas do meu ângulo de pesquisador sobre essa resolução, mas eu vejo ela como uma resolução muito boa, muito favorável, né? Só que eu acho que ela está no meio de um jogo cultural muito complexo no Brasil, que é um país altamente religioso, né, com uma religiosidade super diversa, onde você encontra aqui, como um lugar comum, católicos que acreditam em reencarnação e nem acham isso estranho, mas você fala com católicos de outro país, eles, como assim? Né? São duas coisas que deveriam ser incompatíveis, mas aqui é normal, né? Então, assim, essa questão cultural muito brasileira, ela tem a sua influência nessa resolução. Agora, se isso é ou não é um monopólio da religião sobre um tipo de experiência, é uma questão bem ampla, que eu não tenho uma postura muito definida. Eu prefiro olhar pelo positivo, que pelo menos aqui no Brasil as igrejas ayahuasqueiras têm o seu respeito. Até onde eu saiba, os índios que fazem uso disso também têm sido respeitados, que eu acho que é sempre muito importante trazer à tona. Isso é de origem indígena, né, e a gente está numa época de muito maus tratos a indígenas, e nesse quesito, pelo menos, parece que a coisa funciona e que eles têm o respeito que eles merecem com essas práticas.